vai precisar, né, concluir antes, porque precisa imprimir. Mas vamos lá, vou compartilhar aqui, compartilhei no AVA, o material da aula de hoje, vou compartilhar aqui também, para a gente começar. Um tema muito importante dentro dessa disciplina, um tema que foi escolhido mesmo para ficar mais no final do semestre, porque existem muitas coisas, né, em nutrição e psicologia que não são transtornos. Então, a gente precisava falar de tudo isso antes, para não ter essa ideia de que a psicologia, junto com a nutrição, só vai olhar para transtornos, né? Não, existem outras questões importantes que a gente problematiza, que a gente reflete, como a gente já conversou até aqui, né? Ditadura da beleza, pressão, desigualdade social, mas existem também os transtornos e por isso que a gente vai olhar para eles agora. Então, a gente tem mais 2 aulas, essa de hoje e mais uma que seriam os tratamentos direcionados desses transtornos. E aí, a questão que fica é só se essa aula vai ser síncrona, né, aqui ao vivo com vocês, ou se ela vai ser gravada e disponibilizada, depende dessa resposta, se a gente vai ter aula dia 16, a minha aula ou não. E isso depende da resposta da outra professora. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter o conteúdo, tá? Que é a parte 2 dessa aula aqui. Então, vamos lá. Professora, bom dia. Só Bom consegui dia. agora. A senhora estava falando alguma coisa relacionada a alguma coisa sobre a matéria? Sim, Cássia, eu estava explicando que a gente está, eu e Priscila, coordenadora, estamos vendo a possível liberação de vocês no dia 9 da outra disciplina, para que a gente possa fazer a ação de extensão sem prejudicar a outra aula. E aí, se isso acontecer, a outra professora gravaria a aula dela, né, do dia 9 e deixaria disponibilizada. E aí eu ainda teria a aula do dia 16, que é a continuidade de hoje. Ah, tá bom. Tá? Obrigada. Assim que a gente tiver essa definição, a gente vai passar. Tá bom? Hoje é a aula sobre transtornos alimentares. E a próxima, né, gravada ou aqui síncrona junto de vocês, assim, ao vivo, né, é sobre o tratamento desses transtornos, né, em parceria com ideias psicológicas e nutrição. O slide já está aí para vocês? Sim. Já está Sim, no AVA também, tá, gente? Se vocês quiserem baixar e olharem aí. Eu avisei as representantes durante a semana que já estava lá. Então, vamos lá. Transtornos alimentares, definições e direções de tratamento. A direções de tratamento é a segunda parte, que a gente vê na próxima aula. Todo esse conteúdo, pessoal, foi tirado, né? São capítulos dos livros base que a gente está usando aqui. Os 2 livros da mesma autora, que é a Marli Alvarenga. E são livros ótimos. Então, assim, quem não pôde ler, né, ao longo do semestre, os capítulos, separa um tempinho, né? Sei que as férias, né, às vezes a gente nem quer pegar material, mas dá uma leitura, né? São capítulos muito interessantes, muito profundos, e que nas aulas a gente não tem o tempo de trazer todo aquele conteúdo. Então, é muito rico, né, que vocês possam fazer isso. Está na biblioteca, né, virtual. Acredito que na biblioteca física também. Então, são livros maravilhosos, assim, os 2.
Um que fala sobre transtornos alimentares e outro que fala sobre nutrição comportamental. No final do slide dessa aula de hoje, tem lá os capítulos, tá? Que são interessantes para quem quiser se aprofundar mais nesses transtornos. É a Marlia Alvarenga e várias autoras juntas, né? Que escreveram esses textos. Então, elas começam, né? Sobre transtornos, elas falam de transtornos alimentares e questões que não são transtornos. Vocês sabem o que são transtornos? Quando a gente escuta assim, falar? Peso disso? Vocês sabem o que significa? Transtorno psicológico, transtorno mental, transtorno alimentar. Vocês sabem o significado de transtorno em psicopatologia? Parece alguma deficiência psíquica, né? Não sei. Deficiência psíquica. Importante saber o entendimento de vocês para, né, primeiro clarear essa palavrinha aí. Vamos lá. No dia a dia... Pode falar. Eu entendo como uma distorção psíquica, assim, de subjetividade, né? Porque eu até convivo com uma pessoa que tem vários tipos de transtorno, que é minha filha. Então, uma distorção psíquica, emocional, eu acredito que é uma distorção. Então, gente, obrigada, Elaine, Patrícia, por compartilharem. No dia a dia, a gente escuta a palavra transtorno, né? É uma palavra do nosso português, e a gente escuta, isso é um transtorno, isso traz transtorno para mim, né? Isso traz problema para mim. Tem esse significado. Mas quando a gente fala de adoecimento, né? Então, na vida cotidiana tem um significado. Aqui, né, nessa disciplina, ou em outras disciplinas que tem psicopatologia, que tem um manual de existe um manual de psicopatologia, ela tem um outro significado, que é, né, transtorno. Todos os transtornos que eu vou falar aqui durante a aula estão nesse manual de psiquiatria, né? Um manual internacional de doenças mentais. Em inglês se chama ainda doenças mentais, mas a gente já, quando se fala da vida psíquica, a gente tirou essa palavra da doença, né? Porque trazia muito estigma, preconceito. Então a gente não fala mais doença mental, a gente fala transtorno mental. Traduzindo, né? Esse manual em inglês ele ainda usa a palavra doença. Distúrbios também ele usa. E se chama DSM-5, tá? Quem quiser anotar aí, depois dar uma pesquisada. É um manual com todos os transtornos mentais que existem. Dentro desse manual estão transtornos alimentares. Então, é um manual da área da psiquiatria, porque não é uma doença física, né? Como a Elaine falou aqui, a Patrícia, alguma coisa psíquica, né? Não são doenças físicas. As doenças físicas estão no manual CID. Vocês já devem ter ouvido falar, né? No atestado, eu preciso da CID, eu preciso do número do CID. Tem um código para cada adoecimento nesse manual. A CID tem tanto mental quanto físico, mas o DSM, né, esse M é de mental. Não é de manual em inglês, mas é disorder, então disorder é transtorno. O DSM é só da vida psíquica, e lá dentro que estão alguns transtornos. Mas assim, o que a Elaine falou, usou a palavra deficiência, né? O que faz uma coisa virar um transtorno? É importante falar isso já no começo, porque aqui na aula a gente vai ver assuntos que não são transtornos e assuntos que são transtornos. Então, o que eu quero dizer é, tem dificuldades alimentares que não são transtornos, né? Não tem uma classificação
dentro desse manual, mas ela ainda assim traz problemas, né, para a vida da pessoa. Em determinado ponto, quando ultrapassa determinado ponto, né, aquilo vira um transtorno. E eu trabalho muito isso na outra disciplina que eu dou, Psicologia da Saúde, em outro curso. O que precisa existir para que uma coisa seja classificada como transtorno? É o exemplo que eu dou, né, clássico. Ah, uma tristeza é um transtorno depressivo? Não é. Uma tristeza que dura muito tempo, que traz isolamento, que traz prejuízo para a vida da pessoa, aí sim. Então, não é só o que a pessoa sente, assim, numa semana e passa, não é uma coisa num momento difícil da vida e passa, não é isso. Né? Então, tem critérios para cada tipo de transtorno, para cada mesmo, tá, gente? Então, anorexia vai ter um critério, bulimia vai ter outro, e por aí vai. Então, não é só o sintoma que é o transtorno, tá? Não é quando a gente tem uma febre que a gente tem um adoecimento. Vamos pensar assim para comparar. Concordam? Não é porque eu estou com febre que eu estou com um adoecimento, necessariamente, né? Então, precisa de mais coisa do que o sintoma. Precisa de sintoma, precisa de tempo daquele sintoma. É um sintoma que está durando, né, determinado tempo, e aquele sintoma traz prejuízo para a vida da pessoa. Se não tiver esses 3 critérios, não é classificado como transtorno, tá bom? Transtorno veio substituir aí na questão psíquica a palavra doença. Doença mental era muito pejorativo. Ah, ele é um doente mental, né? Essas ideias, assim. Ok? Fica um pouquinho mais claro dentro daqui da disciplina o que é transtorno. Pessoal? Oi, professor. Fica assim. Então tá bom. Vamos lá. Acho que essa explicação vai fazer mais sentido agora, vocês vendo, né, as ideias também. Então, elas começam assim, eu tentei trazer aqueles mais conhecidos, os mais importantes. Existem outros transtornos e outras dificuldades, mas eu tentei trazer os que a gente mais vê na clínica hoje em dia, né? Na nossa vida cotidiana, o que a gente vê também, né, de queixas da população. Então, eu selecionei os mais comuns. E aí as autoras vão falar de um primeiro tópico que elas chamam de dificuldades alimentares. E elas situam esse tópico na infância. Então, veja só, já o primeiro não é um transtorno, tá vendo? Deixa eu trazer outro slide aqui para vocês virem que quando for transtorno, vai ter a palavrinha, ó, ver. Ah, tá no meio do texto, depois eu explico, então. Vamos na ordem. Então, elas começam com dificuldades alimentares. E aí elas situam essas dificuldades na infância. Né? Existem, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, que a gente também vê muito na infância. Nesse critério nutrição, né, nessa área da nutrição, elas trazem as dificuldades alimentares. E elas falam que essas dificuldades podem ser de 2 tipos: orgânicas, né? Deixa eu mudar aqui. Relacionadas à alergia alimentar, doença celíaca, doença do refluxo, dificuldade para mastigar, dificuldade para engolir, uma coisa mais biológica, né? Não é porque a criança tem uma rejeição com aquele alimento, porque aconteceu alguma coisa, não. É porque o corpinho dela, né, rejeita de alguma maneira ali, tem dificuldade de alguma maneira, né, naquela questão, naquele alimento. E outro tipo de dificuldade alimentar é comportamental. E aí sim, né, relacionado a, por exemplo, dentro de alguns transtornos, né, se a gente pensar transtorno do espectro autista,
uma dificuldade comportamental, também orgânica, né? Porque tem a questão da sensação, da sensibilidade, mas o comportamental também no sentido no sentido psicológico, né? Aquilo é restrito, porque a criança tem uma rotina, então quando ela sai da rotina ela não consegue comer uma coisa diferente. Isso seria uma coisa mais comportamental, né? Na minha casa eu só como isso, então se eu for na casa de um amiguinho eu não como outra coisa. Não, eu não como nada diferente do que eu como na minha casa, né? Seria uma dificuldade comportamental, que tem a ver com a parte psicológica da criança. Uma criação, às vezes, mais rígida, né? Mais toda quadradinha, a própria criança também com uma personalidade, assim, diferente do orgânico, né? Que tem a ver com o corpo, com o que ela sente ao comer aquilo, né? Não é tanto uma escolha. Às vezes até quer comer, mas não consegue. E aí elas falam que existem 3 categorias nessas dificuldades alimentares. A criança que come pouca quantidade, né? Come, mas não o suficiente. A criança que é seletiva em relação a características sensoriais do alimento, textura, né? Cheiro, o paladar. Então, é um outro tipo de dificuldade, né? Eu vejo essa comida, olho e dá vontade de comer, mas a textura eu não consigo, né? Até queria provar a criança, mas ela não consegue pela textura, dá vontade de vomitar. Isso seria uma dificuldade sensorial, né? Alguma coisa naquele alimento causa essa reação. E aquela que tem medo de comer em decorrência de um evento traumático, né? Ocorrido anteriormente. Por exemplo, né? Uma criança comeu um peixe e engasgou. Foi comer um peixe pela primeira vez, sei lá, sem ajuda, engasgou. Né? O medo daquilo acontecer de novo. Então, peixe eu não como. Então, também seria uma dificuldade, olha só, dificuldade alimentar. Eu fiz aquela introdução falando de transtorno, porque dificuldade não é transtorno, tá, gente? Assim como outras questões que eu falei, por exemplo, da tristeza, né? Quando a gente perdeu alguém, eu estou com uma tristeza profunda. Isso é uma reação normal, isso não é um transtorno. Para virar um transtorno psíquico, né, tem que ter muito mais coisa além disso. Senão, tudo a gente chama de O transtorno. transtorno seria meio que, entre aspas, professora, essa anormalidade por um longo período de tempo, aí se transforma em transtorno, no caso? Quem perguntou? Eu, Luiz. Luiz. Luiz, o tempo é um dos fatores, mas existem mais 2, né? Se vocês quiserem. Você falou de 2, né? A anormalidade, que seriam os sintomas, e o tempo. Isso são os 2. São 3 critérios para transformar alguma coisa em transtorno. Prejuízo é a terceira palavra. O que é isso? Aquele sintoma acontecendo por esse tempo, né? Para alguns transtornos mais longos, para outros menos longos, está trazendo prejuízo para a minha vida. Prejuízo não é só financeiro, não, tá, gente? Prejuízo social, prejuízo psicológico. Sim, fisiológico, etc. Isso. Então, precisa desses 3, tá? Todo transtorno mental no DSM vai estar descrito lá. Critérios para diagnóstico. Aí vai ter, assim, sintomas A, B, C e D por tanto tempo, por X tempo, que tragam prejuízos nas áreas A, B, C e D. Tá? Para aí sim ser diagnosticado. Por quê, né, que é tão criterioso? Porque senão a gente vai sair diagnosticando tudo. Concordam? Sim, professor. Então, uma criança com dificuldade alimentar não quer dizer ainda que ela tem um transtorno alimentar. Pode evoluir para isso? Pode, né? Mas não necessariamente. Então, a gente tem que, por exemplo, né, fazendo um comparativo com a área da educação, dificuldade de aprendizagem ainda não é, né, pode não ser uma dislexia, pode não ser um TDAH,
né? Por exemplo, pode ser uma criança que não consegue prestar atenção na aula porque a mãe está apanhando em casa. Então, a gente não tem como falar que tudo é diagnóstico e tudo é da cabeça da pessoa. Lembra que a gente viu várias questões que afetam a vida? Então, existem dificuldades e transtornos, tá? Professora, Pode falar. bom dia. Bom dia. Então, nesse caso, não seria um trauma, por exemplo, no caso de crianças, né? Porque na minha época era muito assim. Quando vai comer, a mãe pega o chinelo, bota do lado da mesa e fala: se você não comer esse prato todo, você vai apanhar. E a criança acaba criando aquele trauma, né? De que ela, se eu comer, né? Se eu não comer tudo, ela vai apanhar. Aí ela acaba comendo até a mais. Isso seria também, não seria um transtorno, isso é por causa da forma que ela foi criada, seria isso? Isso, ótimo exemplo, Dandara. Bem ilustrativo, né? Nesse caso, ó, seria uma dificuldade comportamental, né? Tem a ver com alguma questão que aconteceu. Esse caso aqui, ó, essa terceira categoria. Né? A criança tem medo de comer ou medo de não comer, né? Em decorrência de alguma coisa que ela viveu. Mas não é um transtorno. Imagina a gente falar que essa criança tem um transtorno, né? Ela passou por algo. Tem uma questão psicológica ali. Não é algo da mentalidade dela, né? Que reage assim. Teve algo. Por isso que é muito importante, né? Uma anamnese, uma entrevista bem feita, a história da pessoa colhida, né? De uma maneira profunda, não só superficial, né? Aquelas perguntas que a pessoa só responde sim ou não. Isso não ajuda muito, né? Ajuda sim. Fala um pouquinho de você, como foi sua vida, como é sua vida, sua infância, né? Não precisa ser uma entrevista psicológica, mas uma coisa mais, né, aprofundada, que dê elementos ali. Como que era, né, o seu comer na infância? Como que eram as refeições na sua casa? Que pode trazer aí algumas, né, revelar algumas dificuldades. Transtorno, a gente vai ver que é outro critério, tá bom? Então, lembre-se disso. Dificuldades é uma coisa. Transtorno precisa lá daqueles 3 critérios que eu falei. Tá? Qualquer transtorno, tá, gente? O que muda são os critérios de cada um. Para anorexia vai ser um critério, para bulimia vai ser outro, para depressão vai ser outro, tá? Mas cada um tem o seu. Esse manual ele é enorme, né? Porque são todos os transtornos lá. Professor, também tem o de autismo, que eu ouvi dizer assim que colegas meus que têm filhos autistas que as crianças têm uma forma específica de comer, né? O transtorno do espectro autista, Dandara, um dos sintomas dele, né? Uma das manifestações que ele traz é a hipersensibilidade, né? A ruído, a estímulos, né? A parte tátil, né? Ao que você toca. Então, muitas questões de alimentação acabam aparecendo no espectro autista, para uns mais, para uns menos, por causa disso. Né? Se a pessoa é hipersensível, né? E não é sensível do psicológico, não, tá, gente? É sensível do corpo. O corpo sente mais do que alguém neurotípico, né? Neurotípico é quando a gente fala de pessoas que não estão nesse tipo de transtorno, né? Neurodivergente é quando estão. Então, funcionamento neurotípico, a gente não fala mais funcionamento normal, senão a gente está falando que quem é autista não é normal. Então, a gente fala neurotípico e neurodivergente. Neurotípico, quem não está ali, né, no autismo, não tem essa sensibilidade extrema, né? Por isso que, às vezes, o barulho incomoda muito, né? A criança ou o adulto se desorganizam, né? Não existem só crianças autistas, tá, gente? Os autistas crescem. Então, essas questões acabam chegando também na alimentação, né? Na textura, no cheiro, a mais, né? Tem uma coisa ali neurológica que sente a mais. Não é hipersensibilidade que a criança chora e reflete, não é isso, não.
hipersensibilidade no corpo, tá bom? Ok, Dandara? Se não ficar claro, gente, o que eu for falando, vocês vão avisando, tá? Dentro das próximas dificuldades alimentares, elas trazem a seletividade alimentar, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, veja só, dificuldades alimentares, orgânicas ou comportamentais, e aqui ela traz um exemplo, tá? Eu vou até colocar, depois eu sinalizo lá, que é uma dificuldade alimentar, a seletividade, né? Não é um transtorno. A gente vai ver quando vira transtorno, tá? Então, o que é seletividade alimentar? Ah, é só comer o que eu gosto, né? Não só, a gente vai ver. Então, exemplos de seletividade alimentar. Rejeição a diferentes tipos de alimentos e comidas, sendo eles conhecidos ou não. Seletividade alimentar que também acontece com adultos, tá? É muito comum no espectro autista, mas não só. Então, a pessoa, a criança, vai rejeitar alimentos que ela não conhece, nunca provou, mas também alimentos, né, que ela conhece. Não tem a ver só com ser desconhecido. É uma rejeição forte, que tem a ver até com o que é conhecido. Rejeição de grupos alimentares inteiros. Ó, isso aqui é importante. Então, eu não como, por exemplo, nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de hortaliça, nenhum tipo de carne, né? Eu tenho um irmão que não come nenhum tipo de hortaliça. Nunca. Ele tem um transtorno? Não. Ele tem uma seletividade alimentar, uma dificuldade ali alimentar. Faz falta para a parte nutricional dele? Faz. Né? Fortes preferências e aversões alimentares. Né? Então, assim, aquilo que eu gosto muito. Aquilo que eu não gosto, eu também não gosto muito. Não tem um meio termo. Ah, isso aqui eu não gosto tanto, mas me faz bem, eu como, né? É uma coisa mais extrema, né? Então, eu amo ou eu odeio. Né? O que eu odeio eu não como de jeito nenhum, o que eu amo eu como o tempo todo a mesma coisa. Ficando, às vezes, uma alimentação repetitiva, né? Porque restringe o repertório, a criatividade, né? E as mães sofrem muito, né? As mães, os pais com isso. Né? A criança, por exemplo, que só quer comer macarrão. Só macarrão, né? Gostou da textura, adora macarrão, e aí macarrão, macarrão, macarrão. Como é difícil, às vezes, inserir, né? Pode ser a seletividade alimentar, né? O Luiz perguntou da anormalidade ali que acontece, então, um sintoma poderia ser a seletividade alimentar. Então, uma criança lá começou com seletividade alimentar, e aquilo foi evoluindo para outros comportamentos, outras dificuldades, trouxe prejuízo, aí vira um transtorno, tá? Então, aqui seria um sintoma, por exemplo, né? Mas não um transtorno ainda. Outra dificuldade, né, na seletividade alimentar que aparece, às vezes, são referências muito específicas, né, e preparos especiais. Então, isso não tem a ver só com criança, né? Adultos, por exemplo, eu não como cebola, meu arroz é sem alho, se colocar isso, né, azeite eu não vou comer, se colocar vinagre eu não vou comer, tem que fazer uma comida separada da família. É uma seletividade, né? A pessoa seleciona mais. Ela não tem tanta abertura, né, para comer o que todo mundo come, né? Tem um critério ali, é mais criterioso. Uma seletividade. Seletividade alimentar é transtorno mental? É transtorno alimentar? Questão de prova. Não. Tá, gente? Aqui, ó, tem uma fala que lembra isso que a Dandara, né, comentou, do TEA, transtorno do espectro autista, mas aparecem outros transtornos também. Deixa eu pensar, um transtorno mais associado a adulto.
ansiedade generalizada, TOC, talvez, TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo também pode aparecer. Então, aqui, na seletividade alimentar, algumas crianças apresentam, saiu errado aqui, apresentam dificuldades específicas. Que dificuldades específicas são essas? Aversão sensorial alimentar, aquele exemplo que eu estava dando, né, de pessoas com TEA. Uma aversão sensorial alimentar. O que é? Aversão é rejeitar, né? É quase um nojo. Sensorial, que tem a ver com os nossos sentidos. Então, o cheiro daquilo, né, faz eu rejeitar, o paladar, a textura. Então, está relacionada a essa questão. Ó, e aqui fala, principalmente a textura. Por quê? Né? O contato daquele alimento, às vezes uma papinha, uma sopa, uma coisa mais cremosa, uma banana amassada, o tipo daquela textura me causa, né, um nervoso, uma sensação ruim, desagradável, e aí por isso eu rejeito. E aí, se a gente pensar quem é mais hipersensível, o corpo mais hipersensível vai sentir mais, né? Então, em muitos casos de TEA, a gente observa a aversão sensorial alimentar e muitas crianças e adultos com TEA, né, fazem acompanhamento nutricional porque existe seletividade alimentar e para isso não ficar prejudicado, né, a nutrição também faz parte aí do tratamento, do acompanhamento. O processamento sensorial, né, o processamento dos nossos sentidos, é a capacidade de que possuímos de registrar, processar, organizar e responder adequadamente aos estímulos sensoriais do ambiente. Então, se a gente está numa rua e passam várias motos, por exemplo, né, com aqueles barulhos, algumas pessoas vão se sensibilizar mais, né, vão ser mais incomodadas com aquilo, outras nem tanto. As que vão ser mais incomodadas com aquilo podem se desorganizar, né? O corpo, esse equilíbrio do corpo pode sair um pouco de sintonia. Nesses casos, né, quando a gente está falando do TEA, algumas crianças, adultos se desorganizam, né? Se agitam, ficam incomodados, né? E quando ocorrem falhas na integração desse processo, pode haver hiper ou hipossensibilidade aos estímulos. Se a gente pensar também aqui, né, a gente só falou da hipersensibilidade. Quem tem muita sensibilidade corporal, tá? De sentido aos estímulos do mundo. Mas também tem quem tem baixa, hipo. Hiper é muita, hipo é baixa. Então, hipo, se a gente pensar um caso de depressão grave, né? Aquela pessoa já está tão apática em relação ao mundo que nenhum barulho mais faz, né? Incomoda, né? Nenhuma comida incomoda, né? Não tem prazer em nenhuma alimentação, então tanto faz, né? Então isso também acontece, o corpo fica, né, hipossensível, não se incomoda mais com essas questões, né? Higiene, por exemplo, cheiro, né? Não incomoda mais. Só um exemplo, tá, gente? Para vocês saberem o que é hiper e hipossensibilidade aí. Olha aqui. Então, aqui uma virada, né? A gente falou de dificuldades alimentares até agora, e aqui as autoras trazem quando a seletividade vira transtorno. Então, lembrem-se disso. Uma mãe que vocês receberam para um acompanhamento de uma criança, ou a próprio adulto, né? Vai lá tratar de uma questão de seletividade alimentar. Aquilo é um transtorno alimentar? Não. Ele puro, né? Sem a gente avaliar outros elementos? Não. As autoras falam assim: quando a dificuldade alimentar passa a interferir de maneira significativa no desenvolvimento físico, então, eu só como macarrão, é claro que, né, a minha parte nutricional vai ficar fortemente prejudicada. Desenvolvimento físico. Social. A criança tem uma festinha para ir, é uma festinha, sei lá, na piscina, não vai ter macarrão. A criança não vai, né?
E aí vai começar a trazer questões emocionais para a criança. O diagnóstico de transtorno alimentar restritivo evitativo acontece, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Entra em cena. Então, é assim que chama o transtorno alimentar que tem seletividade dentro, tá, gente? Seletividade alimentar é um comportamento, um sintoma, não é transtorno. Quando a seletividade fica tão grave, né, que vai afetando esses aspectos aqui, físico, social, emocional, que duram, né, por um certo tempo, se transforma, evolui, né, para um transtorno alimentar restritivo evitativo. TARI aqui é uma sigla, né, uma abreviação. Esse transtorno alimentar entrou na última versão do manual de diagnóstico, esse manual que eu falei para vocês. Todos os transtornos mentais, psíquicos estão lá. E transtorno alimentar não está dentro de uma doença clínica biológica, está dentro de questões psíquicas, tá? Então, por isso que ele entra aqui. Perguntas até agora? Comentários? Não, professor. Ok. Então, aqui vai falar exatamente sobre esse transtorno, né, já de forma específica. O que é, né, o transtorno alimentar restritivo evitativo? Restritivo, né, restringe a alimentação, evitativo, evita um monte de coisa. Então, são perturbações alimentares manifestadas por, como que ele aparece? Fracasso persistente, olha aqui o critério tempo, tá? Ah, uma semana que meu filho come direito, ele tem esse transtorno? Não. Lá no DSM vai ter o tempo específico, mas é persistente. Uma coisa que, ó, eu já tentei, já fiz assim, já fiz de outro jeito, não adianta, aquilo persiste. Então, ele aparece assim, né? Um fracasso persistente em satisfazer as necessidades nutricionais, né? Ou energéticas apropriadas, levando a um ou mais dos seguintes aspectos. Olha os critérios aqui. 4 critérios, né? Para ver esse diagnóstico de transtorno alimentar restritivo evitativo. Vocês vão receber, provavelmente, né, na prática clínica de vocês, pacientes, né, pessoas, crianças, adolescentes e adultos da psiquiatria, né, com esses transtornos, para um trabalho, né, integrado da psicologia, né. Então, por isso que esses assuntos estão, né, na grade de vocês. Nesses casos, né, tirando a seletividade, o transtorno alimentar restritivo evitativo, que muitas vezes é a mãe, o pai, né, que vão buscar ali, porque aparece muito em criança, os outros que aparecem mais em adultos, dificilmente é a própria pessoa que vai buscar, né, o tratamento nutricional. Muitas vezes vai buscar, a família vai buscar a psiquiatria primeiro, né, dado o grau de gravidade que aquele caso já chegou. Né? Por exemplo, a anorexia pode chegar primeiro no hospital geral, né? Que já afeta ali risco de vida. Então, muitas vezes esses casos vão chegar até vocês como encaminhamentos, né? De outros profissionais. Nesse caso aqui não, porque as famílias vão procurar, né? Para criança, mas nos casos mais relacionados aos adultos, geralmente parte de uma terapia, né? Uma psiquiatria ou de uma terapia, e aí aquele profissional pede a nutrição junto, né? Porque sabe que vai ser muito importante, fundamental, né? Então, vamos voltar. Então, esses são os critérios para o transtorno alimentar restritivo evitativo. Perda de peso significativa,
né? Então, a criança que não consegue ali acompanhar, né, o crescimento, a criança está crescendo e o peso não acompanha porque a dieta está muito restrita, muito evitativa, né? Trazendo até atraso, né, de crescimento. Deficiência nutricional significativa, então os exames vão mostrar, né, essa criança, esse adulto, né, tá fraco, tá desnutrido, né, outros sintomas também, né, braquicardia, hipotermia, né, clínicos. Dependência de alimentação enteral ou suplementos, né, casos mais urgentes, né, que cheguem a uma urgência, precise de sonda, né, ou suplementos, porque se depender da alimentação oral, né, isso não vai acontecer, né, mínimo de nutrição não vai haver. E também a questão psicológica, né, grande interferência no funcionamento psicossocial. Então, aquela alimentação é tão restrita, é tão evitativa, né, que a possibilidade de fazer refeições com outras pessoas, manter relações, fica prejudicada. Então, no caso da criança, esse exemplo, né, do aniversário. Então, todas vão, né, todas se divertem, aquilo aparece depois na escolinha, a criança não vai, né, ou porque está fraca, ou porque está fraca e não vai ter a alimentação que ela vai comer, do jeito que ela come, e a vida vai ficando empobrecida, né, a vida social. Os laços sociais vão diminuindo, né, as amizades. Então, isso é um prejuízo, né? Então, sintomas clínicos e psicológicos, né, persistentes, vão dizer que trata-se de um transtorno. Tá? Ortorexia nervosa. Vocês já ouviram falar sobre? Já, professora, nós tivemos uma introdução ao assunto em educação nutricional e também fisiopatologia. Ah, que legal. É um assunto que vem crescendo, né? O debate sobre ele, de acordo com a cultura, né, atual que a gente vive, o estilo de vida, e trata-se de um comportamento, né? Aqui a gente não está falando de um transtorno ainda, né? O DSM, esse manual, ele vai se modificando com o tempo, né? Os adoecimentos vão sendo estudados e aquilo que não era um transtorno, em algum momento pode virar um, né? Então, esse assunto ele vem sendo abordado aí, psicopatologia, mas ainda não aparece lá nesse livro de classificações de transtornos. Ele é colocado como um comportamento, né, que traz prejuízos, traz consequências para a vida social, né? Não tanto para a vida física ali, né, o aspecto fisiológico, mas principalmente para a vida social. E o que é ele, né? É a fixação, um comportamento que se caracteriza pela fixação por saúde, pela qualidade dos alimentos e pureza da dieta, né? Aqui tá ON, tá, gente? Esse ON é a abreviação, ortorexia nervosa. Ela não se encontra no manual lá, não é um transtorno. Nem há um consenso que ela pode virar um novo transtorno. Embora não seja um transtorno alimentar oficialmente reconhecido, é um comportamento disfuncional, cada vez mais observado na clínica com pacientes, né, com transtornos alimentares. Não preocupados apenas com peso e forma, mas também com um estar saudável e disfuncional. Isso faz lembrar algumas discussões que a gente teve, né, do ritmo de vida acelerado, consumista, competitivo. A gente falou também do perfil, né, de corpo
atual, que tem a ver com tônus, que tem a ver com ser malhado, né? E esse comportamento disfuncional aparece aí. A gente vive uma época de excessos, né? Excessos de estímulo, excesso de velocidade, excesso de correria, excesso de preocupação, inclusive preocupação com a saúde, que pode parecer uma coisa boa, mas tudo em excesso, né, faz um pouquinho mal. Então, esse comportamento fala sobre isso. Quando passa do ponto ali, a sua preocupação com saúde, né, com o que você come o tempo inteiro, sem folga mental, sem descanso. Isso também alimenta aquela patrulha da vigilância, lembram? De vigiar o que o outro come, né? De se sentir incomodado, de querer educar todo mundo, né? Não basta ser para si, tem que... E os laços sociais também vão diminuindo, né? Acaba que as pessoas com esse comportamento ficam amigas de apenas pessoas com esse comportamento, porque não vai tolerar, né, ali um ambiente em que essa não seja a preocupação principal, né, talvez, e às vezes única, né, que é uma alimentação extremamente saudável o tempo inteiro, né? Qual é o aspecto nutricional do alimento? Nutricional. E psicologicamente, se a gente olhar, tem alguma coisa de errado, né? Alguma coisa, não no sentido pejorativo, tá, gente? Tem alguma coisa ali que vai mal, porque se você não consegue também se abrir, né, para uma dose de prazer, de desequilíbrio, que faz parte da vida, né, tem algo ali, né? Às vezes, disfarçadamente, um transtorno obsessivo compulsivo por trás, né? Às vezes um TEA por trás, né? Nem sempre, tá? Mas são questões aí, né, que podem falar de uma rigidez maior, assim, que aparece na alimentação e que às vezes é outro transtorno disfarçado. Mas é um comportamento que traz, né, essa... que as autoras trazem para refletir, né, como uma dificuldade, tá, gente? Não um transtorno. Elas falam também de uma dificuldade específica da adolescência, que elas dão o nome de comer transtornado. Não é um transtorno, né? É uma forma de comer que se inicia ali na adolescência e elas caracterizam esse comer transtornado como um fator de risco para um transtorno alimentar. Então, certos comportamentos que começam na adolescência, como um comer diferente, né, uma forma de comer um pouco diferente, e que podem vir a se tornar, né, transtornos alimentares no início da juventude. Então, são comportamentos de riscos que apresentam sintomas clássicos de transtornos alimentares, só que com menor frequência e menor gravidade. Então, assim, são sintomas que existem na anorexia, sintomas que existem na bulimia, só que aparecem em menor escala, né? Se na anorexia aquilo está presente o tempo todo, aqui está presente de vez em quando, né? Se na bulimia a purgação acontece, sei lá, a cada refeição, aqui acontece uma vez por dia. Então, assim, é como se fosse, assim, um ensaio para virar um transtorno. E que acontece em muitos casos de adolescentes. E é sempre importante a gente fazer um link com o que está acontecendo com a sociedade, tá? Porque senão a gente olha para aquele adolescente, para aquela adolescente de uma maneira que julga, mas sem contextualizar, né? Então é muito importante a gente pensar que adolescência é essa de hoje em dia, né? Das redes sociais, que se compara o tempo inteiro, né? Com pessoas, mulheres que têm milhões de seguidores, né? E são admiradas, idolatradas pela aparência, pelo corpo, com 1000 procedimentos ali, né? Então, o que é ser uma menina adolescente hoje? Estou falando menina porque a gente viu como o peso é diferente, né? Como a cobrança é diferente. Então, imaginem o que é aí
essa questão, né, para a adolescência de hoje. Se a gente pensar a adolescência de 20 anos atrás, a gente se comparava com pessoas próximas, né? Com a vizinha, com a colega de outra escola, sei lá. E hoje é uma chuva aí de material para a gente ficar mal, né? Da cabeça, para as adolescentes ficarem mal. Então, essas práticas podem começar nessa idade, né? 13, 14 anos, o corpo começa a mudar, né? O corpo feminino, né? Que vai passando, né, para um corpo mais de uma moça jovem. Então, pode haver ali uma batalha sobre aquela mudança, né? Como se a mudança fosse vista como só um engordar, né? Não um processo natural de mudança ali, de fase. Então, remédios para emagrecer, dietas absurdas, né? Omissão de refeições, pode ser uma forma, né, desse comer transtornado, que tem a ver com já um sofrimento, né, psíquico ali, se sentir mal com o próprio corpo, com a imagem corporal. E imagem corporal, né, é importante destacar aqui, eu vou falar mais na outra aula sobre o tratamento, mas a imagem corporal não é aquilo que a gente, né, vê no espelho, não é a realidade. Imagem corporal tem a ver com como a gente se vê, como o nosso psíquico vê o nosso corpo também. Né? Tem o lado de dentro também envolvido. Por isso que muitas vezes destoa, né? Não basta falar, não, você está magra. Né? Não basta falar. Né? Tem até uma questão aí, né, que vem preocupando pessoas, que é o caso da cantora Maraísa. Muita especulação, né, sobre o que está acontecendo. Me parece que ela está sofrendo, de fato, não dá para saber o quê, mas um emagrecimento notável, né, radical, assim. Mas o dela foi muito rápido, professora. Muito rápido, né? E ela parece estar mal, assim, nos vídeos que eu vejo, ela me parece estar alterada. Me parece que o psiquismo dela está alterado. O olhar, né? Uma expressão sempre muito igual. Não me parece que ela está bem, psicologicamente, não. Mas o emagrecimento dela não foi considerado natural, como falam. Mas o que? Eu perdi a palavra e cortou. O emagrecimento dela não parece que foi natural. Sim, Não dá para saber, né? Mas parece, talvez, tem alguma questão ali acontecendo, de fato. E ela ainda tem o agravo da bebida, né? Que ela tem bebido muito. Muito. Eu vi vídeos no Instagram de um show que os fãs publicaram, eles ficaram revoltados, porque ela em momento nenhum cantava, ela só estava com a garrafa na mão bebendo. Bebendo, bebendo e bebendo. As pessoas ficaram muito revoltadas, começaram a postar, eu não paguei show para isso, eu não queria ver isso, eu queria ficar de volta, sabe? Pedindo, tipo assim, para a irmã ver isso, ver a situação que ela está, fazer um tratamento, dar um apoio, porque parece que está todo mundo tapando o olho, né? Continuam fazendo shows, tapando a situação, tentando, né? Mas está todo mundo vendo o que está acontecendo. A preocupação, né, de fãs e até pessoas que não são fãs é assim, né, como se fosse um pedido, para um pouco, né, vai se cuidar, tá estranho, né, e não é só o corpo, eu acho que o que está... A mente. As pessoas não estão falando só do corpo. Ela começou, acho que, a ficar nessa... Porque tem uma depressão também ali, né? Eu acho que a partir do momento que já terminou o relacionamento dela, eu acho que ela tinha uma dependência muito emocional com aquele namorado dela e aquilo afetou muito a mente dela. Muito mesmo. Que ela começou a ficar, eu acho que numa crise pior depois dali. Sim. Pelo menos pelos vídeos que eu vejo, porque eu não acompanho, né? Mas, assim, as coisas que a gente vê na internet. E, assim, o que eu achei positivo nessa preocupação, né, da população, é que não estão falando só do corpo, né? Estão falando no sentido de um cuidado, não estão falando assim, é porque o seu corpo está feio, não é isso, né?
é que assim, está acontecendo alguma coisa, por favor, né? Faça essa moça parar um pouco, olhem para ela. As pessoas estão preocupadas com o comportamento, assim, com ela mesma, a vida Isso, dela. Ela está professora. citando, tipo, a Emily House, né? Eu ia falar isso agora. Cara, tá me lembrando demais. E o fim dela não foi trágico. Tipo assim, acho que os fãs ficam com medo e aconteceu mesmo, entendeu? Sim, Eu é ia falar verdade. sobre isso agora. Tá igualzinho, assistir o documentário, ela tá igualzinho. Tá pedindo, o corpo tá pedindo socorro, a boca tá falando que não, mas o corpo tá pedindo socorro. Igualzinho a Amy Winehouse. Me preocupou muito, assim, o semblante dela. Né? Ela finge que está botando comida, e o garfo dela está sem nada, e ela fica mastigando o nada, uma coisa assim, ruim de ver. Ontem eu vi um vídeo assim, ela mastigando nada. Ela botando um garfo, a comida caiu, ela não viu, ela continuou mastigando, como se ela tivesse com a comida na boca. E não tinha nada. E assim, é uma pena, né, gente? Uma moça tão talentosa, tão jovem, né? Que pode ir. É uma pena, assim, o Estado, né? Claro que tem saída para isso, mas de fato precisa parar, né? Reconhecer. E talvez não é a própria pessoa, né? Esse clamor aí pela irmã, né? Ajudar, de talvez parar mesmo, porque às vezes a própria pessoa não vai reconhecer. Como eu falei, né? Na psiquiatria, lá o caso de anorexia grave, se for isso, por exemplo, não vai ser a própria pessoa que vai bater lá e falar, né? Olha, percebi que eu estou mal, né? Então, muitas vezes tem que vir de fora mesmo, né? Do familiar, de uma amiga. E nesse caso, continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando num ambiente, né? Que envolve madrugada, envolve voo, envolve, né? É delicado, é preocupante mesmo, né? Mas é um exemplo aí para a gente pensar. Pode ter uma depressão de base que levou a uma anorexia, né? A gente fica com as hipóteses. E uma jovem, né? Uma moça jovem. Isso aí não é surpresa nenhuma, que é o grupo que mais acontece. Deixa eu mudar a ordem desse slide. Esse aqui passa para cá. Isso. Porque estava fora de ordem, esse aqui, voltando na ortorexia nervosa, só uma frase, né, do texto, dizendo que esse hábito ele pode começar ali, né, com o desejo de, vou cuidar mais da minha saúde, muitas vezes, né, começa de uma maneira ok, né, se alguém fala, eu estava com gordura no fígado, não fazia nada, agora vou me cuidar, né, todo mundo vai falar, que bom, que ótimo, né, só que vai chegando num ponto, né, nesse caso da ortorexia nervosa, que extrapola, né, então a pessoa já cuidou, a saúde já estabilizou, mas aquilo não cessa, né? Vira um desequilíbrio pelo excesso de saúde, entre aspas, tá? Todo excesso, toda preocupação em excesso, né, pode trazer um transtorno. A gente chega aqui, depois desse comer transtornado, né, como fator de risco. Então, é uma coisa que pode começar ali na adolescência e pode desembocar no transtorno alimentar de fato, né? Então, a anorexia nervosa, a gente sabe que é um transtorno, né? E vai aparecer, principalmente, né, público-alvo aí. Meninas, jovens, adolescentes até, né? Final da adolescência, é o grupo de risco de uma anorexia nervosa. Deixa eu só responder aqui, gente, que é da coordenação. Só um instantinho. Pronto. Então, ela é caracterizada por uma perda excessiva. Essa palavrinha é muito importante, né? E intencional. Então, não é um quadro clínico que a pessoa emagreceu, né? Não é uma depressão que a pessoa emagreceu. Foi a meta dela emagrecer. Priscila está com o microfone aberto. Quer falar? Não, professora, meu telefone, a tablet que travou mesmo, estou tentando dar um jeito aqui. Eu vou mexer aqui então, tá?
Tá bom, professora. Desculpa. Nada. Essa palavra é muito importante, porque não é uma complicação clínica, né, que levou a um emagrecimento. É intencional, na qual o indivíduo apresenta-se emagrecido, abaixo do peso ideal para altura, idade, né, estágio de desenvolvimento, e é frequentemente acompanhada de distorção da imagem corporal, o que vai trazer complicações clínicas, né? Cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, né? Então a moça pode parar de menstruar, né? Os ossos podem ficar prejudicados, alterações metabólicas, hormonais. As redes sociais, né? Não sei se vocês já ouviram falar que existem perfis na rede social. Eu falo isso como alerta, né? Assim, para a gente até pensar que sociedade é essa, né? Que incentivam, né, perfis de pessoas com anorexia, que postem, né, seus corpos cadavéricos de verdade. Então, as redes fazem um trabalho, né, ali de saúde mental de tentar bloquear esses perfis sempre que aparecem, mas eles de vez em quando aparecem. E aí as pessoas que estão assistindo aquilo, né, ficam no movimento de sadismo, né, de maldade, de incentivar aquele comportamento, né, para que aquilo continue acontecendo. Eu não sabia disso, uma estagiária do lugar que eu trabalho me contou, me mostrou até algum perfil, mas que já foi desativado, o quanto que isso é alimentado, né? A rede social ela dá abertura para muita coisa, então pode ter uma preocupação, né, na hora que você posta uma coisa e não está bem, por exemplo, no caso da Maiara, e pode ter o contrário, né? Pode ter o estímulo também para aquilo, né? É uma opinião ali que você dá, que é difícil às vezes de hackear. Então, para esse tipo de transtorno, principalmente anorexia, né, que tem muito a ver com a imagem, e aí a gente pensa, é só então restabelecer a imagem, recuperar o peso, ou chegar ao peso que ela quer, que basta? Não, porque nunca chega ao peso que ela quer. Nunca tá bom, né? É a característica ali do transtorno. Então, o que a gente tem que trabalhar muitas vezes não é a dieta, né? De cara. Claro que vai cuidar da alimentação, até porque às vezes tem um risco de vida. Mas o cuidar da imagem na anorexia é cuidar da imagem interna. Né? O que eu vejo, que ideia é essa que eu tenho de mim, quando que isso começou, quando eu gostava de mim, quando que eu comecei a não gostar, né? O que eu perdi na vida, às vezes um relacionamento, uma amizade, um emprego, vai ter a ver, né, com questões muito internas. E muitas vezes de uma depressão que vinha sendo arrastada, né, de muitos anos. E era disfarçada, né? Ou a gente tinha uma bengala na vida aí, às vezes um relacionamento que fazia aquilo não aparecer tanto, né? Não sei, uma fase da vida em que você saía mais e aquilo estava disfarçado, né? Quando chega num momento que aquilo aparece. Mas você vai ver clinicamente investigando, aquilo às vezes nem era de agora, né? De uma coisa muito anterior. E a depressão tem a ver com perdas seguidas ou perdas muito importantes que aconteceram e que a gente não pôde cuidar na época. Aquilo não some, aquilo fica na gente em algum lugar. Né? Em algum outro momento aquilo reaparece. Pode reaparecer de diversas formas e o transtorno alimentar e uma anorexia é uma das formas, né? Que aí é uma soma de transtornos, né? Pode ter um transtorno depressivo junto com uma anorexia. Mas se a gente não cuidar, talvez o que tem ali numa base, né, não vai cessar. É o que acontece, por exemplo, né, muitos casos que a gente vê de pessoas insatisfeitas com
o corpo, com o peso, com a saúde, e que fazem a cirurgia bariátrica. E que, independente do resultado, não se sentem satisfeitas. Por isso que há uma recomendação, né, de um aconselhamento terapêutico ali antes da cirurgia, porque isso pode parecer a solução, né, de muita coisa, e muitas vezes não é. Né? Não se chega ainda à questão, né, que coisa você quer cuidar. Às vezes aparece o peso, né, o sobrepeso, mas muitas vezes não é só essa questão, né? Então, muitas vezes sim, aquilo era um problema real, né, é resolvido, mas outras não. Então, se a gente não chegar de fato à causa, a gente vai ficar só cuidando do sintoma, do que aparece, né? Eu estou falando e pensando muito na Maiara, né? Quanto que isso pode estar acontecendo ali. Eu ouvi falar, né, e faz sentido para mim, assim, é claro que é sempre especulação, né, a vida dela, a gente não sabe, e não tem que saber mesmo, mas em relação à perda da Marília, também, né, de uma parceira, de uma amiga, então, uma tragédia, né, então tem coisas assim, né. Anorexia, né, perda excessiva, intencional, né, com distorção da imagem corporal e que vai trazer complicações clínicas. Então, não adianta falar, né, a dieta fica restritiva, eu como alface, ou eu finjo que eu como, né, ou eu digo que eu como. A anorexia não tem, gente, comportamento purgativo, né? Até porque não tem, a dieta ela é restrita, então não tem o que botar para fora, né? É de fato quase sem alimentação, né? Muitos casos vão parar no hospital geral, né? Porque é uma alimentação ali por sonda mesmo, para manter a vida, né? Em primeiro lugar, e depois cuidar dos outros aspectos. Psicologicamente, importante falar isso aqui, a anorexia pode ser uma forma indireta de suicídio, né? Indireta e inconsciente. A pessoa pode não ter essa consciência. Não é porque estou fazendo isso porque eu quero me matar. Não. Mas inconscientemente tem algo ali destrutivo, né? Contra si, em jogo, né? Então, muitas vezes só em terapia mesmo que isso vai aparecer. A bulimia, né, já é uma questão diferente, né? Tem um início mais tardio, da adolescência, começo da idade adulta, é marcada por episódios, é o oposto, né, da anorexia, lá é o não comer, né, ou comer alface, porque uma perda, o objetivo é uma perda de peso recorrente, né, nunca tá bom, e aqui é o contrário, né, episódios de hiperfagia, comer demais. Então, são vários episódios, né, onde a pessoa come demais. Pode não ser o padrão, né, eu posso tomar café, eu posso almoçar, mas ao longo da semana eu tenho vários episódios onde eu como demais. E não é demais para alguém de fora, não é demais para qualquer um, né? Algo que passa ali do ponto, né? Que muitas vezes faz até se sentir mal mesmo. Existe o comer demais e existe a preocupação com o peso. Então, é essa aqui que é o ponto em comum com a anorexia. Tem uma preocupação com o peso, mas aqui se come demais. E se tem preocupação com o peso e se come demais, o que eu vou fazer com isso? Vou botar para fora. E aí são as tentativas, né, de compensação, que a gente chama de comportamento purgativo. Né? E, nesses casos, existe muita culpa envolvida, né, porque eu me preocupo com o peso e eu faço, me preocupo com o peso e eu faço. Diferente de alguém que pode comer demais, por exemplo, e não se preocupa com o peso, né? É uma coisa mais bem resolvida, a culpa não está ali consumindo a pessoa. Aqui está. Então, vem as tentativas de purgação, que são as tentativas de compensar, né? Então, se eu comi demais, sair, né? Eu comi demais, eu vou
provocar vômitos, eu vou tomar relaxante, ou eu vou passar a madrugada fazendo exercício para queimar aquilo que eu comi. Então, é uma coisa que não para, né? Consome muito o psicológico, o físico da pessoa. E o perfil é de pacientes com peso normal ou ligeiramente acima do peso. Nada que configure, né, uma obesidade mórbida, né? Pode existir um caso ou outro, né? Mas não de maneira geral, né? De maneira geral, esse aqui é o perfil de paciente. E é importante, né, dizer que a bulimia nervosa não é necessariamente, gente, ela não acontece somente, né, com pessoas obesas. Né? A gente pode pensar assim, né, quem come demais, não sei o quê, tá aí, e a pessoa obesa faz esses hábitos. Não, tá? A pessoa obesa pode ter o sobrepeso, pode ter episódios de hiperfagia, que come demais e estar vivendo bem. Tá? Não estou falando da parte clínica, estou falando da parte psicológica. Complicações clínicas da obesidade é outra questão. Mas aquilo pode não ser, né, um transtorno alimentar. Tanto que não é. Para o DSM, a obesidade não é um transtorno alimentar. Pode trazer complicações clínicas, isso é outra questão, tá? Então, bulimia é pessoas com peso normal. Então, olha aqui, né? Esse episódio de tentar compensar é porque tem o hábito de comer demais, né, em vários momentos. Então, eu preciso eliminar isso que foi demais, eu preciso eliminar isso que foi demais. Então, isso se repete. E que traz outras consequências também, né? Tem questões no dente, nessas vias, né, superiores, porque o vômito, né, recorrente pode trazer complicações, né, clínicas aqui, né, esôfago, a nossa boca, enfim. E mais o último, que é importante sinalizar aqui, o transtorno de compulsão alimentar, que é caracterizado por episódios de hiperfagia, né? Então, comer demais, em média, ao menos um episódio semanal ao longo de 3 meses. Então, pelo menos uma vez por semana isso acontece, e isso acontece há mais de 3 meses. Não aconteceu numa semana que eu estava nervosa, aconteceu numa semana que eu tinha uma entrevista. Aconteceu quando eu fiquei triste, né? Não, é quando isso se repete, né? Lembra que para virar transtorno, né, precisa de mais coisas aí. Eles trazem culpa, né, mas não chegam a ter um comportamento purgativo. Então, a diferença da bulimia, eu marquei aqui, né, é o 100. Tem uma compulsão alimentar, e aqui a compulsão alimentar, de fato, pode trazer um sobrepeso mais importante, que pode levar à obesidade, porque não tem, né, essa estratégia de colocar para fora, de qualquer maneira. Tem a compulsão, né? E que é um transtorno, né? Eu já trabalhei, assim, com colegas, pessoas que tinham, né, que têm transtorno de compulsão alimentar, e é uma dificuldade real, né? Então, muitas vezes, a forma ali de lidar é identificar gatilhos, né? O que dispara aquilo, reduzir doses, né? Mas de fato, uma questão que traz, né, desafios ali para o dia a dia da pessoa, que diante, né, de um evento, por exemplo, né, um evento com a equipe, às vezes não consegue se controlar, né, aquilo aparece, né, aquilo é notado, então gera muito constrangimento, né, e não é assim num dia ou no outro, né, isso aqui eu gostei muito, então isso aqui nesse dia eu comi demais, é algo que se repete, então a pessoa fica, de fato, ali também se sentindo mal, né? Já tem consciência daquilo, enfim. Aqui estão as referências. Esse é o livro, tá? Sobre essa parte. E os capítulos que foram usados nessa aula são esses, tá? Leitura recomendada,
para a vida, tá, gente? Ah, professora, é para a prova? Não, mas é muito bom para vocês, para o aprendizado de vocês, que vocês leiam todos esses aqui. Quando possível, né? Ler um, depois ler o outro. Às vezes, eu queria ler algo da minha profissão, mas estou sem uma dica. Tá aqui a dica, tá bom? Perguntas. Deixa eu parar aqui. Comentários. Professora, a senhora me escuta? Sim. É porque estava dando problema aqui no meu áudio. Eu queria só perguntar a partir de que aula a gente pode começar a estudar para P2, que eu estou um pouquinho perdida aqui no AVA. Deixa eu abrir aqui, Vani. Eu sei que as últimas da ditadura da beleza não entraram, né? Para P1. Mas eu acho que não vai entrar, não. A continuidade vai entrar agora essa, a aula passada, essa e a próxima. Professora. Oi, pode falar. Bom dia. Deixa eu te falar, eu tenho que fazer a segunda chamada, porque eu estava internada. Aí a matéria toda, no caso, então. Matéria toda. Vani, vai ser de aula 6, aula 7 e a próxima aula que é 8. 6, 7, 8. A 6, deixa eu ver aqui. A nutrição comportamental, né? Isso. A partir daí, tá bom. Beleza. Que aí essa parte mais clínica, né? Primeiro P1 foi mais social, agora a gente vai mais comportamental, o transtorno alimentar, e a próxima aula é o tratamento desses transtornos. Tá ótimo. Tá? Tá bom, obrigada. Queria reforçar, gente, antes de alguém, né, falar mais alguma coisa, sobre o trabalho, tá? Não esqueçam de mandar os parágrafos até quarta-feira, para a gente construir o folder. A nossa ação de extensão está mantida e provavelmente ela vai ser estendida de horário para não prejudicar a outra aula. Tá? Então, a outra professora pode nos ceder o tempo da aula, é isso que eu estou vendo com a Priscila, para a gente poder fazer ação de extensão. Por quê? A ação de extensão não tem como ser interna, não tem como ser online. Então, a gente vai precisar, né, se organizar para isso, e a Priscila está nesse esforço junto comigo. Então, a gente tem a aula do dia 16, e no dia 9, que é o dia da feira, como se chama a outra professora? Renata. A Renata, a Priscila está vendo essa possibilidade com ela, da Renata gravar a aula dela para vocês, do dia 9. Tá bem? Porque com o feriado do dia 2, a gente perdeu aí um dia. E no dia 16, as duas teriam a aula normalmente, que é véspera de prova, inclusive. Ok? Ok. Cíntia, eu tenho uma dúvida. Bom dia. Pode falar. Bom dia. Semana passada eu não consegui assistir sua aula. Aí eu fico meio perdida como seria essa extensão. Poderia me explicar, por favor? Sim. Vai ser a gente está pensando em construir, né? Estamos construindo já o trabalho de grupo que foi passado. Você tem um grupo já, certo? Sim. E aí, eu pedi para que vocês construíssem um parágrafo com orientações, né, que fale sobre aspectos psicológicos que afetam a alimentação. E aí, eu pedi para usar a primeira aula e a aula número... Quem sabe me dizer? 4, se eu não me engano. Acho que é a primeira e quarta. 6. Aula 6. Aula 6. 6. Isso. Você usa essas duas aulas para construir esse parágrafo. Um parágrafo mesmo, tá, gente? É pequeno. Por quê? Com esse parágrafo, a gente vai construir um folder, um papelzinho para distribuir na nossa ação de extensão, que vai ser na Feira de Saquarema, próximo ali do campo da aviação, em frente ao campo da aviação, perto do fórum. Atrás do fórum.
Isso. No sábado, dia 9. Tá E bom. aí, o pessoal, a turma me lembrou, professora, mas e a aula seguinte, né? Eu levei essa questão para a Priscila e a gente está tentando essa liberação da professora Renata, tá? Entendi. Professora, bom dia. Bom dia. Desculpa atrapalhar. É de que horas até que horas no dia 9? No horário das aulas, das 2 aulas. Professora, cada um faz no seu grupo, que já está acostumada, é isso? Isso. Envio o parágrafo até dia 30. Aí, com esses parágrafos em mãos, eu vou ir construindo o folder e vou mandando para vocês para a gente ir mexendo, tá bom? E aí, gente, assim, é fazer um folder. E o que a gente vai fazer na feira, né? Divulgar o folder. Ação de extensão é uma ideia de você levar o conhecimento que você produz na faculdade para a população, né? Um compromisso social. Então, a gente vai numa feira de alimentos falar sobre esses aspectos. Então, eu vou recolher também, a gente precisa recolher assinaturas, comprovar que a gente fez isso, né? Se vocês tiverem blusa da nutrição, é legal usar, né? Para identificar. Professora, você disponibilizou para a gente fazer esses parágrafos lá no AVA? Porque ontem eu olhei, procurei, eu não vi nada. Eu mandei para as representantes. Ah, tá. Tá? Aí é para fazer o quê? Será que você poderia repetir, professora, para mim, por favor? É um parágrafo sobre como os aspectos psicológicos afetam a alimentação. Aí vocês podem colocar dicas, né, da nutrição comportamental, aquele comer intuitivo, aquela última aula. Aí tem que conter num folder esse parágrafo que a gente vai fazer, é isso? Não, você vai me enviar só o parágrafo. Ah, entendi. Tá? Eu que vou ir estruturando o folder e vou mostrando para vocês. Ah, tá. Tá bom, muito obrigada. E aí, no dia, né, assim, é importante a gente saber o conteúdo do folder, né, ter clareza sobre o que a gente, né, fechou do folder, para poder falar sobre isso com a população. De fato, é para levar um conhecimento, né? E lembra como é importante, né, pessoas da nutrição levarem um conhecimento fundamentado, real, né? Porque as pessoas levam em consideração, né? Ah, alguém da nutrição me falou isso. Então, é importante a gente falar coisas coerentes, né? Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada aí pela explicação. De nada. Essa aula já está lá também no AVA? Tá no AVA, tá? Essa de hoje. E no meio da semana eu coloco a próxima. Por quê? Semana que vem é feriado. Então já dá tempo de vocês também irem estudando. Porque a gente só vai ter mais uma aula antes da prova. A gente vai ter a feira, uma aula e a prova. Ok? Ah, e esse parágrafo para enviar até quando? Quarta-feira. Até quarta-feira? Isso. Por e-mail, tá? Tá bom. Mais perguntas? Não ouvi. Prova. A data da prova. Data da prova, 23 de novembro. No dia 16, pessoal, eu vou tentar falar sobre alguns tratamentos, né, desses transtornos e fazer uma breve revisãozinha, tá bom? Ok. A senhora já printou a chamada? Porque eu estou no celular e está descarregando. Já sim. Então é isto, né, pessoal? Boa próxima aula para vocês. Bom feriado semana que vem. Mas não deixem de ir estudando, senão acumula muita matéria, tá bom?
Tá bom. Tá bom, Bom dia. professora? Professora, a chamada você vai fazer online aí? Vou. Puxando? Tá bom. Tá bom? Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, bom final de Tchau, semana. boa semana. Bom final de semana.